Shalom, shalom a todos, que Yahweh nos abençoe, em nome de Yahushua HaMashiach, Hag Sameach Matzot, feliz comemoração de pães sem fermentos, uma comemoração totalmente voltada para os dias de hoje, uma sombra de tudo o que aconteceu na semana de Pessah, você conhece como Páscoa, mas é passagem, um ensino fantástico, profético, revelador, único e exclusivo para um povo. Que povo? Os israelitas. Se você não for um israelita, você não vai saber montar o quebra-cabeça. Então, eu nunca vou saber montar? Pode aprender, desde que você faça parte do quebra-cabeças. Que você seja enxertado em Israel. Quando você for enxertado em Israel, você vai começar a pensar, viver, raciocinar, agir, falar, estudar de uma forma israelita, que é muito difícil hoje. Um israelita, que as pessoas fazem uma techuvá, um retorno, que não haja o quê? Fermento. O que é fermento? Fermento é tudo que estraga a massa para que ela cresça e apodreça. Não é que o fermento em si, ele era ruim, ele era bom no pão, mas o fermento no ser humano, que Yahweh instituiu aqui no dia de Hag HaMatzot, primeiro é 14 é Pessah, Páscoa, como você conhece, 15 é Hag HaMatzot, 7 dias eles tinham que tirar o pão mole, o pão fofinho que as mulheres faziam com fermento das casas. Isso, no entendimento israelita, ele era literal, era massa e pão. Só que era uma sombra de um entendimento israelita que casa representa o ser humano. Fermento representa pecado, mistura, o que estraga, o que se junta com um pão e estraga a massa toda. E a massa fica o quê? Toda estufada. Então, o que nós temos que aprender nesses 7 dias de pães ou de pão sem fermento? O que nós temos que fazer? Nós temos que retirar o fermento das casas. E aí, Youssef, como que eu vou detectar o fermento? Irmão, tudo que estraga cada mandamento, cada pontinho da Torá é um fiozinho, uma medidinha de fermento. Então tem muitas pessoas que depois que a gente começou a fazer o discipulado, começou a postar vídeos na internet, em participar de vários canais, as pessoas pedindo orientação da Torá, e a gente sempre tentando ser o mais ajudador possível, sempre sabendo que existia várias diferenças, porque as pessoas não conheciam a Torá, e a gente foi passando a Torá, e a gente sempre foi ensinando, olha, a única coisa que um israelita tem que se preserva é a Torá. E a Torá para o israelita, a instrução, ela é um ensino. Ele era Yahushua. Yahushua era o ensino, a instrução de Yahweh. Então eu não posso retirar nenhum mandamento da Torá, ainda aqueles que não se praticam na terra hoje, mas se continuam praticando no Shammai, nos céus, porque eles não foram abolidos, porque diz o próprio Mashiach que ele não veio abolir a Torá, ele veio tornar a Torá plena, fazer que ela fosse plena na mente das pessoas. Por quê? Porque aqueles mandamentos que eram ensinados, que foi dado dos céus, lá da Torá do Monte Sinai, eles não foram dados o devido respeito, a devida honra, o zelo, o cuidado, o siduar, como você conhece como amor, mas não existe essa palavra em hebraico, é ahavá, siduar. Eles não siduavam, não preservavam a Torá, entendeu? E todo mandamento da Torá, ele tem uma sombra no Mashiach, que a Torá é perpétua. Então eu não posso escolher, eu e a Youssef, com todo respeito a muitas pessoas que discordam de muitas coisas que a gente ensina, eu entendo isso, eu já fui assim, entendeu? Quando eu nunca soube das minhas origens israelitas, eu questionava, né? Eu questionava não com uma mente israelita, porque demorou muitos anos e ainda está se formando uma mente israelita em mim, porque a cada ciclo de Torá de 7 anos nós vamos nos aproximando
de conhecer a luz, a Or, de Ahua, e a gente vai saindo da escuridão, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e uma geração inteira pode ser abençoada pela sua escolha e a sua decisão de seguir a oliveira, de ser enxertado em Israel, de voltar ao povo hebreu verídico das Escrituras, e não a judaísmo, e não a tradições judaicas, e muito menos a cristianismo e a movimentos pós-cristianismo que desvirtuam a mente das pessoas, que pegam pedaços de passagens das Escrituras que são verdadeiros, eles são ensinados por essas pessoas, mas quando elas se deparam com toda a Torá, a Torá é pesada para muitos, para israelita ela é leve, para muitos são pesadas. É pesado muitos mandamentos para muitas pessoas. Por quê? Ele vai de encontro à cultura que você viveu. Então, quando eu falo que eu sou israelita, que eu não sou, faço parte de um grupo religioso, judaico, cristão, ou desengrejado, seja lá o que for, eu não estou falando isso por desmerecer essas pessoas, porque a minha vida inteira foi para pregar para efraimitas. Eu fui missionário e sou ainda, e ensino para pessoas católicas, espíritas, evangélicas, até judeu eu já preguei em Minas Gerais. E Arro me levou uma vez num Shabat, que eu estava viajando da Paraíba para São Paulo, que eu estava voltando da minha obra missionária na Paraíba. Então nós descansamos no Shabat. Então a gente fica o dia inteiro descansando. Então eu parei num parque em Minas Gerais, eu não lembro da cidade, minha esposa lembra, mas e nós ficamos num parque, sempre com alimentação, e eu fiquei com as crianças ali. E de repente chegou uma pessoa com um casal, um fotógrafo, tirando fotografias de um casal que ia casar. Então eles foram naquele parque que era muito bonito e eles começaram a tirar foto. Passou pela gente e meus filhos estavam com kippah, inclusive igual esse aqui, né? E com tzitzit, eu estava com shofar. Então esse é um imã para israelita. Quando você olha para algo de Israel e você por dentro te queima. Se você é uma pessoa que é um israelita, você tem algo dentro. É como se o DNA de Arro que deixasse dentro de você te identificasse com qualquer coisinha de Israel. E automaticamente dentro de você aquilo borbulha e faz você voltar, porque as gerações dos seus antepassados que estão no seu DNA fazem você retomar um arravá, um amor por aquilo que você nem conhecia. E esse rapaz passou, tiraram as fotos, né? E a gente ficou no banco, né? De longe, assim, ele passou. E de repente, quando ele foi, levou as pessoas embora, ele veio para mim, um rapaz, eu tenho essa foto até hoje, desse rapaz, que eu tirei. Ele veio falar para mim, você é judeu? Aí, é sempre que as pessoas falam. Aí eu falei, sou judeu sim, mas eu sou israelita. Aí ele olhou para minha cara, e falei, eu vi seus filhos de kippah, de tzitzit. Ninguém fala isso. E eu vi o shofar. Eu sou judeu. Eu era judeu em São Paulo. E vim tentar a vida aqui em Minas como fotógrafo do judaísmo ortodoxo. E eu parei, esqueci, não tenho onde congregar, estou frio. E não tenho mais aonde que ensine Torá. Um judeu tradicional. Eu recebi ele com arravá, conversei bastante com ele, abracei ele, pude falar um pouco do Criador para ele, da forma israelita. Mas ele sabia que a Torá era o contrato de casamento. Ele não via a Torá com os efraimitas como uma coisa estranha. Que coisa estranha, ou muitos coisa louca. Ixi, isso aqui não é para mim não. O israelita não vê a Torá assim. Então, quando nós temos um compromisso com Torá, nós temos que tirar e conhecer o que é fermento. Nesses 7 dias de Hag HaMatzot, ou ontem na parte de dia, né? Hoje de dia foi o segundo dia de Hag HaMatzot, e diz que todos os dias nós teríamos que notar esse fermento
para que ele fosse tirado de dentro das casas. Lá no Egito era a casa física, o pãozinho mesmo. Era uma sombra de algo profundo que era relacionado ao ser humano e aos ensinos contra a Torá. Então eu não posso, de forma alguma, tentar agradar pessoas que, querendo ou não, a gente começou a ser muito conhecido por esse veículo que eu não gosto, que é essa tal de internet, que as pessoas falam o que quiser de você. E eu não sou daquelas pessoas que ficam respondendo quem fala contra. Nós fizemos um vídeo de resposta para um judeu nazareno que nós ajudávamos há muitos anos atrás, que tinha nossa escritura, que sabia de tudo, que perdeu uma vez um debate com pessoas que nem eram do nosso grupo, quando eles estavam falando sobre a parte de hebraico, de traduções, e ele ficou tão irado, essa pessoa que dizia que a minha família era maravilhosa, que gostava do meu instrutor, que conhecia a nossa escritura ainda em inglês que ele tinha, que ele ficou tão irado que ele fez um vídeo, o único que eu vi na internet. Nem católico fez isso, nem macumbeiro fez isso, nem cristão fez isso, nem perseguidor fez isso, mas uma pessoa que se diz judeu nazareno. Ninguém fez isso a não ser essa pessoa. Então, o que faz as pessoas perseguirem as outras? O que faz as pessoas estarem um dia pedindo seu auxílio, como vários pediam meu auxílio? Vários, eu de todo o coração sempre fiz isso. Ajudei todo mundo. E depois as pessoas mudam de posição, porque a gente se posiciona. Olha, eu ensino a Torá, eu sigo dessa forma. Então, se a pessoa, mesmo que ela não segue, ela tem que respeitar. Agora, o que eu não posso é me misturar com fermento para que eu venha denegrir um mandamento sequer da Torá. Não posso. Eu até posso dizer, olha, eu não sigo isso, não concordo, mas eu não vou falar mal da Torá, porque a Torá é um conjunto de instrumentos que veio de Yahweh, e para nós é o Mashiach. Se você falar mal da Torá, você fala mal do Mashiach. Quer ver um exemplo? Êxodo 12:15. 7 dias devereis vocês comer matzá. Quer dizer, não posso comer um pão que não seja sem fermento. Quer dizer, o único pão sem fermento que nós podemos comer hoje, interpretando essa sombra aqui de Êxodo, é o Mashiach, porque ele diz que ele é o pão vivo que desceu do céu. Eu não posso crer no Messias aqui embaixo, feito, criado, originado de pais humanos, originado de metade ser humano e metade Deus, como eles falam, metade criador, ou um anjo, ou um homem comum, como as pessoas esperam. E o meu Messias, o Messias que fala desde o discipulado de Gênesis até o Apocalipse, diz que ele é o pão vivo que desceu do céu, que ele saiu do Criador Yahweh e ia voltar novamente para o Criador Yahweh. Então, esses 7 dias que representam os 7.000 anos que nós teremos nessa terra, estamos quase no ano 6.000, nós não podemos comer, nos alimentar, nos nutrir, colocar, como é que fala, nutrientes dentro da minha célula que fermenta o meu corpo, fermenta a minha mente, fermenta os meus olhos, fermenta os meus ouvidos, a minha boca, o meu andar, para que eu possa ir contra a Torá. Esse é o fermento de verdade. Isso você vai entender logo mais que nós fomos falar sobre a besta dos últimos dias, sobre a última besta, sobre o que eles fazem. Eles são um sistema que viola a Torá. Eles ensinam contra e destroem. Eles impõem para que as pessoas não sigam a Torá. E aí, se você vê pessoas que estão ensinando pedaços da Torá e destroçando a outro pedaço, e falando mal de outras coisas, como circuncisão, como casamento patriarcal, como comida, como cuidar de filhos, a nossa roupa de verdade, o estilo do homem, da mulher, toda a parte institucional, psicológica, sentimental, física, agricultura, tudo tem um mandamento. Eu não posso descartar. Então, eu não posso comer matzá durante 7 dias. Quer dizer, a cada 1.000 anos, 2.000 anos, 3.000 anos, até 7.000 anos, existiu pessoas que não comeram pão com fermento. Os remanescentes de Israel,
que hoje, no ano 6000 quase, são os nazarenos, ou os netzarim, ou os natzarim, ou os notzrim, ou os netzer, que são o broto, que eu vou falar isso já já. Ainda no primeiro dia, ó, nos primeiros 1000 anos, vocês vão tirar o fermento para fora de vossas casas. Por quê? Porque eu não posso ter dentro de mim qualquer ensino contra a Torá. E o cristianismo ensina contra a Torá. Tem desigrejado ensinando contra a Torá. Tem movimentos do nome do Criador que você vê aí, que você vê falando de até coisas que são verdades, que só pega isso e é contra a Torá. Você pega judeus que são contra a Torá e colocaram tradições acima da Torá. Você vê os cristãos que destroem a Torá e diz que foi abolida. Então eu não posso me juntar com esse tipo de pessoas. E muitos dessas pessoas procuraram eu um dia para fazer alguma explanação sobre ensinos da Torá, que eu sempre falei, eu só ensino Torá, eu não ensino outra coisa, eu vivo Torá, eu sou israelita. Eu só não estou de preto aqui, de chapelão, etc, porque eu não sou judeu ortodoxo. Mas isso não quer dizer nada, a minha roupa. Porque o que está dentro de mim, na minha carne e na minha mente, eu sigo a Torá. A minha família é ensinada na Torá. As pessoas que eu dou discipulado sabem que eu só falo de Torá. Eu não tenho outra coisa. O meu instrutor disse para mim assim, Ossi Moshe Kunutiovski, olha, procura, isso há muitos anos atrás, mais de 15 anos, procura quem quer aprender a Torá. Eu falei, mas quem que vai querer saber disso? Alguém vai querer. E hoje chegou o momento de que as pessoas estão aprendendo a Torá nos meus ensinos aqui na internet. E também tem pessoas se levantando contra a Torá. Eu não me preocupo se você falar mal de mim, de Youssef, que eu falo alto, que eu sou estourado, que eu não sei o que lá, porque eu sou italiano, falo alto, eu tenho até problema de audição, então eu não sei quando eu falo baixo ou quando eu falo alto, mas sempre italiano fala alto. E parece que eu sou bravo, parece que eu sou um carrasco, mas quem convive comigo sabe que eu não sou. Eu sou bravo, mas eu não sou carrasco. Então, irmãos, eu não posso comer fermento. No primeiro dia, vocês tirarão o fermento para fora de vossas casas. Pois quem comer, presta atenção aqui, pão com fermento, do primeiro dia até o 7º dia, 7.000 anos, todas as gerações, essa pessoa, escute aí, pessoa que está me ouvindo esse vídeo, será cortada de Israel. Peraí, aqui está falando para israelita. E quem queria se enxertar lá, quem queria estar usando o nome do Criador, quem queria estar usando o batismo em nome do Messias, quem ensina as leis dietéticas dos alimentos impuros. Se você utiliza qualquer coisa falando da Torá, mas você tem algum tipo de pão fermentado, que é alguma doutrina anti-Torá que você não concorda, que você não entende, que você abomina, porque você veio do cristianismo, você não tem como estar dentro de uma casa israelita. E a casa, na casa de meu pai há muitas moradas, está falando a Nova Jerusalém, que existe 12 portas, com os 12 filhos de Jacó, com as 4 esposas de Israel. Cada uma das portas tem o nome dos filhos de Jacó com as 4 esposas. Ali mostra a nossa cidade onde a gente vai entrar, é uma cidade patriarcal. Não tem nome de mulher ali. Só tem nome dos homens. Mas quem era a mãe desses homens? As 4 matriarcas, as esposas de Israel. Então, a cidade que você vai entrar é uma cidade de uma família patriarcal. Um homem com 4 esposas, que teve 13 filhos, uma mulher, Diná, mas a cidade da salvação, cada porta que representa cada tribo, você faz parte de uma das tribos. Hoje ninguém sabe que tribo nós somos, não importa. Mas ali, está ali, na porta da casa. Que tipo de família que era aquela? Não era uma família de romantismo. Não era uma família de matrimônio. Não era uma família de desengrejado, de judeu ortodoxo, judeu nazareno, de cristão. Ali fala, os filhos de Abraão, os filhos de Jacó, Israel, que representavam os 12 apóstolos do Cordeiro, os 12 mensageiros. Entendeu? Que eram pedras preciosas. Sabe de onde essas pedras preciosas? Se você não estuda a Torá, você não vai saber. No peitoral do sumo sacerdote tinha as 12 pedras.
eu faço parte, você israelita, que está sendo enxertado, está se redescobrindo a Torá, de uma dessas pedras preciosas que está aqui, ó, no peito do sumo sacerdote. Sabe quem é o sumo sacerdote? Yahushua HaMashiach. Então eu não posso comer pão com fermento. Se você, o que é pão sem fermento, Yosef? Qualquer um que você está vendo aí, eu ou qualquer um, que ensina contra qualquer mandamento da Torá. Puxa, Rousseff, mas é tão bom a igreja, ou é tão bom aquele sinagoga, ou aquele grupo com aquelas pessoas, ou aquele canal que ensina hebraico, ou aquele canal que ensina sobre o Messias, ou aquele canal que ensina sobre a Torá. Mas quando você vai ver profundamente, aquelas pessoas não são israelitas. Como que você sabe disso? Porque elas perseguem a Torá. Então eu não posso comer pão com fermento. O que nós vamos aprender nesses 7 dias de Hag HaMatzot? Essa comemoração, 7 dias. 1 Coríntios 5 fala claramente sobre o pão sem fermento, sobre Páscoa, Pessah, que eles faziam a comemoração na Grécia. Então a Torá são mandamentos perpétuos. Qualquer mandamento é perpétuo. Ok? Então eu vou mostrar para você agora o nosso povo, os Netzarim, qual era o fundamento dos apóstolos e dos profetas, dos nazarenos. Isso aqui é um achado arqueológico, que eu já falei mais de 1000 vezes. As pessoas pensam que esse símbolo aqui é o símbolo pagão, mas isso é um achado arqueológico em Israel, que os judeus ortodoxos o esconderam, porque fala dos nazarenos que ensinavam o Messias, que ensinavam a Torá. E aí depois, só lá na frente, que um padre, que ele descobriu esses artefatos nas pedras, que eram os lugares que os Netzarim congregavam, que era aqui o óleo da unção. Ó. Essa pedra aqui, ó, o óleo da unção, tinha um símbolo da menorá, que são 7.000 anos, ou 7 espíritos do Criador. Tinha aqui a base da menorá, ó, que é um triângulo, e a base do Aleph Tav. Juntando os dois símbolos, dava a Magen, o escudo de Davi, que era das 12 tribos. Esse é o real entendimento, o ensino disso. Agora, os pagãos utilizam esse símbolo para o mal. Como tem gente que ensina que o tetragrama é do inferno. Como que tem gente que ensina que o nome do Criador que você está proferindo agora, com a vogal, é maligno. Como tem gente que tem ensinado que circuncisão é do mal, que o casamento patriarcal é algo de gente sem vergonha. E você vai ver que todos os israelitas seguiam. Então eu não posso ser contra. Vamos ver quem são os Netzarim ou Nazrim, que você conhece como nazarenos? Isso está profetizado nas escrituras. Ó. Então brotará um Netzer, ou um broto, do tronco de Ishai. Ishai é Jessé, que era uma profecia sobre o Mashiach. E das suas raízes, presta atenção, um renovo, um broto, frutificará. Esse Netzer é isso aqui, ó. Tá vendo esse tronco? É a oliveira. A raiz está aqui embaixo. Quando eles tentaram acabar com a oliveira, que ela foi cortada, sempre lá da raiz brota esses brotos aqui, ó. O Netzer é o que tem vida, mas é oliveira. Isso não é macieira, não é bananeira, não é pereira. Isso não é nenhuma árvore de maçã, macieira. É a oliveira. Quem está na oliveira é azeitona, dá azeite. E esse Netzer vem da raiz de Notzer, de ramo de Nazareno. Então, ó, das suas raízes, ó, nós somos das raízes dos patriarcas israelitas. Então, me desculpa se eu ensino a Torá que você não gosta, que você se escandaliza, né? Principalmente muitas pessoas que não conhecem as escrituras e a Torá, que vieram de um sistema cristão, que falam mal da Torá, e você agora está tentando restaurar a fé israelita, falando de nome, falando de sábado, de comida e de outras coisas, e você descarta toda a Torá porque você fala que aquilo não encaixa em você. Irmão, um Netzer, ele vem do broto, ele vem da raiz, ó. Ele vai frutificar. Um verdadeiro Netzer. Olha só, e todos os do teu povo serão justos. Isso aqui, ó, está aqui no Netzer do tronco de Jessé de Shai, está em Yeshayahu 11:1, tá? E agora vamos falar de Yeshayahu 60:21, Isaías.
e todos os do teu povo serão justos. Kadoshim. Justos é tzadikim, justos. Para sempre herdarão a terra. Presta atenção. Quem vai herdar a terra? Israelita. Serão netzer, por mim plantados. Opa! Quem que está plantando os nazarenos? O próprio Yahuwah. Obra das minhas mãos. Olha aqui, ó. Minhas, eu vou até pôr em negrito aqui, ó. Minhas mãos. É Yahuwah que levanta os nazarenos. Eu não escolhi. Eu não pesquisei na internet que canal que o meu instrutor era, se ele falava bonito, se ele falava de assunto bonito, se ele falava calmo, se ele falava com pausadamente, neurolinguística. Eu procurei a verdade da Torá. E se você vê meu instrutor falando, ele talvez é mais italiano do que eu, mas ele é lituano, que também é um pessoal de personalidade forte, que fala com a mão, que fala alto, mas que é honesto e que ensina a verdade. Obra das minhas mãos para que eu, Yahuwah, seja exaltado. Um nazareno é plantado por Yahuwah. O Mashiach diz isso na Parashá da semeadura, lá nas porções da Torá. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Se aquele a quem não dá fruto, eu corto, e aquele quem dá fruto eu podo, e aquele a quem não dá fruto eu corto. Aí ele vai falar dos nazarenos. Vê lá. A videira verdadeira. Fala do Netzer. Entendeu? Esse Netzer nazareno não é alguém que está fazendo cursinho no meu. Você está fazendo discipulado comigo? Você não vai se tornar um nazareno porque você está estudando comigo. É porque é Yahuwah que vai te escolher. É Yahuwah que vai te mostrar as verdades. Existe uma hierarquia dos nazarenos ensinando a Torá. Que as pessoas hoje dizem que não tem hierarquia. Que as pessoas podem até mulher ensinar. Na Torá não existia sacerdotisa, só no paganismo. Agora, olha uma coisa, na nossa escritura, é a única que ensina que a mulher pode abrir a boca para ensinar, desde que o marido esteja do lado e que ela tenha um véuzinho de submissão na cabecinha dela, para que ela fale assim, olha, é o meu marido que manda em mim. O que não pode é ter sacerdotisa. Mas a mulher pode ensinar, desde que ela tenha a liberação do marido ou do líder da comunidade, o nasci, o príncipe. Agora, nós nunca ensinamos contra o ensino que as mulheres não podem ensinar. Nós somos o único grupo que ensina isso, porque na Torá e na Brit Hadashah fala isso. Agora, tem pessoas que distorcem tudo que a gente fala. Agora, você quer ensinar? Você tem que se enquadrar na Torá. Se eu não tiver enquadrado na Torá, eu não posso ensinar. Tá entendendo? Olha só que vai estar em Irmiarro 31:6. Pois haverá um dia, presta atenção, futuro, profecia, em que gritarão os Notzerim. Ué, Yosef, eu vi Netzarim, Natzarim, Notzerim. Tem gente que tá falando que não pode falar Netzer, ou Yeshayahu, ou é com A. Lógico, para hebraico, a letra E em hebraico não existia. A vogal E. Ela tinha um som gutural que sai, que parece um E, que arranha a garganta. Ela tem um som de E, mas não é vogal E. Você tá entendendo? Por isso, quando você vê normalmente uma pessoa escrevendo assim, ó, deixa eu pôr aqui para você, ó. Acho que você já viu algum judeu escrevendo isso daqui, ó. Esse apóstrofe, Ishayahu, é que tem um raspão na garganta, lógico que não tem a vogal E. Então você coloca o E para você poder ler, mas nós sabemos que tudo que tinha vogais podia ser raspado com E, podia ser um som de E, ou podia ser o A. Mas não quer dizer que não existia a sonoridade, não existia a vogal, porque no hebraico é diferente do português. Você está entendendo? Então, você vai ver Netzer, Notzerim, olha aqui, ó. Pois haverá um dia em que gritarão os Notzerim. Aqui está com O, ó. Vou te mostrar em hebraico já, sobre o monte de Efraim. Os nazarenos, os Notzerim, eles iam gritar no monte de Efraim, onde tinha as 10 tribos. Aí eles vão falar assim, ó. Levantai-vos, vamos nos levantar e vamos subir para onde? Para Sião. Como você fala sionismo, você identifica isso como maligno, como as pessoas que ensinam contra
os pagãos que estão em Israel. Mas sionismo, eu sei que não existe essa construção de palavra, mas subir a Sião é que eu vou voltar para Sião, independente de sionismo ou não. Um israelita, o lugar dele é em Sião. Não existe um sionismo, não existe um judaísmo. Uma vez eu falei assim que eu era sionista. Aí os caras, pô, você então é de judaísmo? Tá falando, não, sionismo no sentido de vou subir para Sião. Porque nós vamos voltar, porque está escrito aqui, ó. Pois haverá um dia que gritarão os nazarenos, pra você entender, sobre o monte de Efraim. Levantai-vos e subamos a Sião. Quer dizer, nós temos uma viagem só de ida agora. Voltarmos para Sião. E a Yahushua vai nos levar para a nossa terra. Quem está fazendo discipulado está estudando isso. E a nossa terra é em Jerusalém. Não é em outro lugar. Entendeu? É em Jerusalém. Eu não posso tirar Jerusalém e dizer que outra cidade escolhida que tem o nome de Arco não é Jerusalém. Porque se a pessoa ensina isso, ela não conhece a Torá. Então as pessoas precisam voltar a Torá, senão ela vai fazer um monte de confusão. Olha só. Levantai-vos e subamos a Sião. A Yahua, nosso Elohim. Sempre Yahua está conectado com Sião, com Jerusalém, Jerusalém, como você conhece. Então, os Notzerim, os nazarenos vão gritar, ok? Aí você vai ver lá em Atos 24, 5, o maior nazareno da época do Messias foi um rabino da tribo de Benjamim. Ele não era judeu, ele era da tribo de Benjamim. Paulo não era judeu, não. Shaul era da tribo de Benjamim, judeu da tribo de Judá. Efraim, depende de que tribo, é de Efraim, mas se for as 10 tribos, cada uma tem uma tribo. E olha o que é falado de Shaul, que você conhece como Paulo. Pois temos achado este homem, Rav Shaul Paulo, um companheiro pestilente, ó, é uma peste, quer dizer, ele está divulgando algo que para nós é uma pestilência. Hoje eu tenho ensinado a Torá. Muitas pessoas estão falando que o que eu estou ensinando é uma pestilência, é uma peste. É uma coisa que está contaminando, porque as pessoas estão seguindo e estão abrindo os olhos para voltar para Israel, para a Torá. As pessoas que não gostam disso, diz que são pessoas que levam peste, como se a gente estivesse contaminando as pessoas. Eu não posso contaminar ninguém, porque a Torá não é minha, a Torá é de Yahua, e a Yahushua é a Torá de Yahua. E um causador de sedição, ó. Eu vou até pôr aqui o que é sedição, para você ver, tá? Vou pôr aqui, ó, sedição, tá? Muitas vezes eu estou usando aqui a Bíblia online, para poder mostrar que até nas Bíblias João Ferreira de Almeida, nem tudo está adulterado, entendeu? Então tem pessoas que estão falando que eu estou usando até a Bíblia João Ferreira de Almeida, que ela está toda adulterada. A pessoa não conhece, não estuda, distorce o que eu estou falando, entendeu? Não conhece. E aí eu não vou ficar fazendo vídeo resposta. As pessoas dizem, Youssef, tem gente fazendo vídeo de você, falando mal de você, tem canal de pessoa que está ensinando hebraico, que está falando mal de você, e não sei quem fala. Irmão, você nunca vai me ver falando o nome dessas pessoas para fazer videozinho, é isso que eles querem. Eu não faço parte disso, eu não sou youtuber, querido, eu sou um instrutor nazareno, Netzarim, ou Nazarim, como você quer, ou Notzrim. Eu sou o instrutor da Torá. Eu não fico dando ibope para novelinha de internet, de canalzinho. Eu não preciso disso, eu ensino Torá. A gente tem que se respeitar, então respeite e aprenda. Sedição. Sublevação contra qualquer autoridade constituída. Revolta, motim, perturbação da ordem pública, desordem e reboliço. O que acusaram? Deixa eu ver aqui. O que acusaram Shaul? Que ele era causador de divisões, de intrigas. Sabe por quê? Porque ele já conhecia a Torá, mas ele distorcia. Shaul distorcia a Torá, Paulo. Mas quando ele aprendeu, a própria Torá apareceu para ele no caminho de... Esqueci onde ele estava. Não é Emaús, é caminho de Damasco. Damascheque, se eu não me engano, Damasco. Que o próprio Yahushua apareceu para ele e ele ficou cego. Quando alguém diz que fica cego, é porque ele fica sem Torá. Quer dizer, Yahushua, quando deu a cegueira para Paulo, é porque estava mostrando para ele, você se diz que é um mestre de Torá, está cego, nunca me viu na Torá, porque você seguia judaísmo, você seguia qualquer coisa que não era Torá, mas sim tradição humana.
Por isso que o Mashiach deixou ele cego. Para quê? Para que um nazareno orasse por ele e recobrasse a vista dele, desse a vista dele de volta, para que ele visse e ouvisse a voz. Ani Yahushua. Yahushua disse isso para ele. Eu não posso convencer Yahushua para você. Se o pai não convencer o Mashiach, né, Yahushua diz que o pai convence as pessoas até o Mashiach. É o pai que mostra quem é o Mashiach para você. Eu dou o norte, mas quem vai de verdade mostrar quem é o Mashiach para você é Yahushua. O pai vai mostrar. Ele era um causador de sedição. Ele era acusado disso. Entre todos os judeus, Yahudim, ao longo do mundo. Por quê? Porque ele começou a ensinar a Torá do Mashiach, que era a mesma do Monte Sinai, mas sem contaminação de dogma humano. E o cabeça do motim, do quê? Da seita de quem? Dos nazarenos, ou Notzrim. Ele era nazareno. Ok? Então, a responsabilidade de um nazareno é muito grande. E eu não posso sair dessa minha responsabilidade porque eu me formei um nazareno, eu fui um nazareno, eu nasci um netzarim israelita. E a minha missão é mostrar a Torá para as pessoas de uma forma sem ser legalista. Quem me conhece, eu não sou legalista, eu uso bermuda, eu uso chapéu, eu uso manga, eu uso regata, meus filhos, ninguém é bitolado aqui, entendeu? Eu não falo bonito, eu não faço nada, eu me acho até uma pessoa totalmente ultrapassada, bem longe, distante de ser um verdadeiro nazareno, porque eu não sou legalista. Agora, o que as pessoas falam que é legalista? Que ensina a Torá. Ah, então eu sou legalista. Se isso é ser legalismo, ensinar a Torá, eu sei que a palavra legalismo é aumentar, colocar coisas acima da Torá, que se torne mandamento. Esse legalista eu não sou. Mas se ser legalista, entre aspas, é ensinar a Torá do Mashiach pura, sem contaminação, eu sou legalista. Ok? Eu não sou bitolado. Eu sou legalista ou ensino a legalidade da Torá. Ok? Agora, olha só. Os próprios cristãos católicos, que não são nazarenos, falaram sobre os nazarenos. Há relatos históricos da própria Igreja Católica, dos pais da Igreja contra os discípulos de Yahushua, que eram esses nazarenos que foram profetizados em Isaías, em Jeremias, que seriam guardadores da Torá. Esses Notzirim aqui que você vê, ó, e gritarão os Notzirim, quer ver aqui, ó? Deixa eu ver se tá aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui para você, ó. Esse Notzirim aqui de herdarão, aqui, acho que esse aqui, peraí, deixa eu mostrar aqui, ó, de Jeremias 31:6, olha o que tá aqui, ó, Jeremias, deixa eu ver aqui, ó, 31:6, aqui, ó, sabe o que é esse Notzirim, ó, palavra 53:41, tá, palavra 53:41, tá assim, ó, vigias, ó, os que vigiam. Então vamos colocar aqui a palavra os vigilantes, os que guardam. Pois haverá um dia em que gritarão os vigilantes sobre o monte de Efraim. Quer dizer, os que vigiam, os que guardam, os que ensinam a Torá. Levantai-vos, ó, e vamos subir para Sião. Eu sou um desses vigilantes, vigias, que estou alertando as pessoas para a gente voltar para a Torá. Voltar para Sião, voltar para Israel. E não para judaísmo, e não para cristianismo, e não para desengrejado, e não para ninguém que não seja israelita. Tá entendendo? A Yahuwah nosso Elohim. Agora, olha que interessante. Quando você vai clicar aqui, ó, outra coisa, tá? Rapidinho aqui, só para mim mostrar para vocês aqui, ó, olha só. Mudando um pouquinho de assunto, mas só para mostrar uma coisa aqui, tá? Do último vídeo que eu fiz, Isaías, olha só. Isso é um programa hebraico, tá? Um programa de hebraico que eu estudo há muitos anos, né? Então, olha isso daqui. Só para um parênteses aqui, né? Porque tem pessoas falando que eu estou ensinando contra a Torá, né? E eu não estou. E eu acho interessante que as pessoas usaram esse programa aqui, essa mesma página, esse mesmo verso, esse mesmo Biblehub, e ele clicou aqui, ó, hebreu, né? Ele disse que essa palavra aqui, ó,
daquela de conspiração, não era conspiração. 8, 12. Presta atenção aqui. Análise de texto. Vamos clicar aqui. 8, 12. Vamos abrir aqui. Hebraico. Isaías 8, 12. Olha, a pessoa teve. É complicado, porque, olha só. As pessoas, eu ensinei isso daqui, fiz o vídeo inteiro, e a pessoa tá falando que eu tô ensinando errado, que eu não sei ler, que eu não sei hebraico. Agora, olha o que tá escrito aqui. A palavra no mesmo, pode ver, o mesmo site, o mesmo verso, ó, Keser. Keser é conspiração. Traduz aqui para mim, ó, o hebraico falando, ó, uma conspiração. Aí a pessoa pegou uma das outros sentidos de aliança, de confederação, que é uma aliança pro mal. É uma conspiração, uma aliança do mal. Tá no próprio dicionário. Clica aqui nessa palavra, Keser, palavra 7195. Aí você abre aqui, eu não tô mexendo em nada, Keser. O que é Keser? Conspiração. Alianças e conspiração é a mesma coisa. Então, as pessoas pegaram essa definição e vieram aqui, Quer ver onde eles foram? Olha só, pularam para cá e falaram assim, confederação. Olha só, conspiração e traição. Essa confederação, essa aliança é a mesma coisa que conspiração e traição. Está no hebraico. Vê aqui, veja cachar hebraico. Clica aqui em cachar hebraico. O que vai falar aqui? A origem da palavra. Meu irmão, eu ensino hebraico faz 15 anos, eu não estou brincando aqui de programinha não, Cachar, unir ou aliança, conspirar, é uma aliança de conspiração, porque tem uma aliança de pessoas boas e aliança de pessoas ruins. Voltando ao que eu quero dizer. Vamos voltar aqui, só para você ver. Que se você não souber usar nem concordância hebraico, fica quieto, não abra a boca, cara. Você tá entendendo? É isso que eu não suporto. As pessoas estão ensinando algo que nem sabe. E aí tá falando de mim como se eu fosse um aventureiro que apareceu ontem. Um cara que tá querendo like. Um cara que tá perseguindo os conspiradores, os judeus, os cristãos. Não tô. Eu estou defendendo a Torá porque eu sou um Notzrim. Eu defendo a Torá. Amém? Todarabaia, vamos voltando aqui. Bendito é o teu nome, no mesmo programa aqui, como que é incrível, né? Mas a gente tem que ter paciência, irmãos, porque eu tenho um defeito que eu sou sem paciência. Então o Yahweh vai testar eu com pessoas para me tirar a minha paciência. Então eu tenho que agradecer. Yahweh, manda um monte de gente falando mal de mim mesmo, falando que eu sou isso, aquilo, porque eu tenho que ter paciência, domínio próprio, mansidão, benignidade, bondade, porque aí eu vou começar a ter urua dobrado. Então, olha só. Notzrim, watchman. Você traduz aqui, watchman. O que é watchman? Vigias. Você clica aqui nessa palavra vigias, que é os nazarenos, que vem de um vigia, também é um nazareno, que é um broto. O que é um natsar, que vem de netzer. Só essas duas vogais aqui, mas as palavras são a mesma. O que é watch? Olha só. Vou pôr aqui para você não falar que eu estou lendo errado, tá? Natsar, assistir ou guardar o mantenedor, o que observa, o que guarda, o que mantém. Tá vendo aí, o sitiador, o que é astuto, o que guarda, coisas ocultas, o que preserva, o vigia, observa, locais secretos, tá entendendo? Então nós somos um povo, os nazarenos, que preserva a Torá. Porque nós somos ensinados por Yahushua. Tá entendendo? E olha agora o que os pais da igreja, para mim terminar por hoje, para que você tire o fermento durante os 7 dias da sua casa. Hoje é o 2º dia, amanhã é o 3º dia. Vai tirando o que é mal, o que é ruim. Como é que eu tiro o Yahushef? Só tão um antídoto. Estude a Torá. Construa uma casa pelo alicerce, não pelo topo. Começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Agora tem gente que vai para Apocalipse e quer falar de Gênesis e nem entende o que está lá e nem entende que Apocalipse é uma cópia de Ezequiel, de Daniel, de Gênesis, de Deuteronômio, das profecias dos profetas. Ela não é nada novo. Já fala lá atrás. Vamos ver o que os próprios cristãos falam desse povo Netzarim, que eu faço parte. Pais da igreja relatam sobre os Netzarim ou Nazarenos, ou Natzarim, como você preferir. Jerônimo, lembra do papai da Trindade? Jerônimo, da Igreja Católica? Olha o que ele... Está no livro dele. Olha o que ele diz. Por isso que eu não sou cristão, irmão.
Tenho vergonha de falar que eu sou cristão. Nunca você vai me ver isso. Misturar que eu sou cristão com nazareno, não posso. Eu estou sendo contra o que os próprios católicos instituíram. Os nazarenos eram aqueles, Jerônimo falando, que aceitam o Messias de uma forma que não deixam de observar o quê? A velha lei, ou Torá. Então, peraí. Tem diferença de nazareno e de cristão? Tem. Qual a diferença? Cristão não segue Torá. Cristão não quer circuncidar, não quer guardar os mandamentos, não quer guardar a lei cerimonial das comemorações, todas elas voltadas para o Machia, tá? Ele não quer seguir nada da Torá. Ou ele escolhe um pedacinho que ele acha legal. Nós não falamos isso. Nós não deixamos de observar a Torá. Torá é de Gênesis a Deuteronômio. Se você não sabe, tem um livro da Torá que eu até tenho aqui, mas está lá na sala. Jerônimo disse que a nossa diferença é que nós temos o Messias, mas observamos a Torá. O nazareno não tira a Torá de lado. Entendeu? E aí as pessoas falam que a gente está seguindo a Torá e está errado. Então, você tem que saber com quem que você está ouvindo e aprendendo. Tá? Agora, vamos ver o Epifânio Panarião 29, que era um pai da igreja. Olha o que... essa aqui é a minha preferida, tá? Porque isso daqui é um alerta para que você saia de cristianismo, de movimentos que misturam Torá com cristianismo, de movimentos de nome, de movimentos de videozinho, de sinagogazinha, de igrejazinha que compra talite, que compra chofar, que deixa a barbinha crescer, que as mulheres dançam na igreja. Isso tudo é para tirar o foco da verdade da Torá. Vai para a raiz, meu amigo. Vai para a raiz, porque o Netzer brota na onde? Vou mostrar aqui. Onde ele brota? Aqui, ó. O Netzer brota da raiz. Bendito é o nome de Yahweh. Vamos ver Epifânio? Panarião 29. São livros históricos dos cristãos falando da gente. Mas estes sectários, que são de um partido, de um ensino diferente, não se chamavam de quê? Lê para mim aí, por favor. Não se chamavam de cristãos. Mas de quê? Netzarim ou Natzarim, nazarenos. Eles não eram cristãos. Então, quem diz que é cristão e nazareno está misturando. É por isso que as pessoas ficam bravas comigo. Porque eu falo, ou você é cristão ou cristã, ou você é netzarim. Ou você segue a Torá, ou você não segue. Não ensine que ela foi abolida o que você acha que foi. Porque ela é pura, kadosh e perfeita. A Torá veio dos céus. Cada mandamento é perfeito. Inclusive o pai da fé. O gentil. Você conhece o pai da fé seu, o gentil? Abraão. Abraão era o gentil. Era da terra de Ur. Ô, irmão, agora estou falando para os cristãos aí. Até para alguns que se dizem aí restauradores de Torá. Abraão era judeu? Não. Abraão era israelita? Não. Abraão era o quê? De Ur dos caldeus. Gentil. Um pagão. E ele creu em Yahweh. Não foi isso? Que ele é o pai da fé porque ele creu? O Criador deu para ele a instituição de fé verdadeira nele, em Sara, porque ele creu. E isso foi colocado nele como justiça, só que ele creu. Beleza, e com 90 e poucos anos de idade, o que o Criador mandou ele fazer com o gentil, que não era judeu, não era israelita, não era judaizante, não era legalista? Ô Abraão, pega uma faquinha, você e os 318 servos, e faz a circuncisão no seu órgão genital. Faz a circuncisão. O gentil fez circuncisão. Mas você tem ele como seu pai da fé? Não, você tem ele só para usar ele nas suas pregaçõezinhas de cristianismo. O meu Avraham Avino, meu pai Abraão, ele era circuncidado na carne e no coração. Primeiro foi aonde? No coração, porque ele creu. E depois ele morreu. Quem foi que pediu? Que instituiu a circuncisão para participar da Páscoa? Foi Yahussef que está falando? Não. Êxodo 12, quem leu, fala lá. E Yahweh diz que não pode. E fim de papo. É na carne, não é no coração, não. Avraham, um gentil, circuncidou. Ah, mas gentil não pode circuncidar. Ah, não pode. Abraão, pai da sua fé, pôde. O que você vai falar lá em casa? Nada. Gagueja. Aprender. Vai entrar em contato, seja humilde e aprende com quem sabe. Em vez de ficar ensinando besteroide. Ok? Não se chamavam de cristãos, mas de nazarenos. Contudo, são simplesmente judeus. Os cristãos falando dos nazarenos, que eles eram judeus completos.
Eles não só usam o Brit Hadashah, o Novo Testamento, com a Aliança Renovada, como também o Tanar, Torá, Profetas e Escritos, o Antigo Testamento. Eles usam a Tanar, viu? Eu não uso só o Novo Testamento, não. Como fazem os judeus, ó. Que eles também seguiam o Antigo Testamento, os nazarenos. Agora, olha aqui, ó, lê aqui para você. Eu aumentei para que, quem sabe, você está precisando de grau aí, e eu estou aumentando para você ler, tá? Eles não possuem diferentes ideias. Uau! Eles tinham uma alahá. O que é alahá? É uma forma de seguir. Ó, nós não entendemos isso. Vamos criar uma alahá, uma forma de viver esse mandamento para a gente não se dividir? Vamos. Eu tentei fazer isso com um monte de gente. As pessoas não querem. Eles não querem estar juntos porque eles não querem ter a mesma ideia. Eles não se submetem. Um nazareno se submete, ó. Eles não possuem diferentes ideias. Quem está falando isso é os cristãos da época. Mas confessam tudo exatamente como a Torá descreve na forma judaica. Os próprios cristãos diziam que eles seguiam a Torá. Como que eu vou ser hoje um meia boca aí nessa feira de internet disputando o canal? Eu não quero nem saber disso. Se amanhã arrancar meu canal, tô nem preocupado. Quem sabe? Eu nem tô preocupado com isso. Eu não ganho dinheiro com isso. Eu fiquei. Eu não quis ensinar pela internet. Quem já viu meus vídeos fala que eu detesto esse negócio aqui. Mas tem pessoas que estão voltando para a Torá usando esse vídeo. Então, que Yahweh continue te abençoando usando esse vídeo. Exceto, porém, por sua crença no Messias, ó. Eles tinham a Torá, mas criam no Messias. Pois eles reconhecem tanto a ressurreição dos mortos, ó, os nazarenos, os netzarim, os vigias, os vigilantes, como a criação de Yah, que eles falam divina, né? A palavra uma palavra pagã, Yahweh, criação divina, Yahweh, de todas as coisas. E declaram que Elohim é um. Opa, não é dois nem três, tá? Nós sabemos que ele é um. E que seu filho, eles colocam que Yeshua, que é a forma aramaica distorcida do hebraico, que é Yahushua, o Messias, eles reconhecem Yahushua, o Messias. Eles são bem treinados no quê? No hebraico. Opa, quando você for falar de alguma coisa que eu estou ensinando errado, preste bem atenção. Porque se você pode se envergonhar, entendeu? Não fique falando que eu estou ensinando coisa errada, não. Utilizando o programa de Bíblia Ruby aqui, em Isaías 8:12, e dizendo que eu estou ensinando errado. Opa, você tem que tomar cuidado, porque nós somos bem treinados no hebraico, meu filho. Pois dentre eles a Torá inteira, diga aí, Torá inteira. Ah, mas tem pessoas que falam que aceitam isso, aquilo. Nós aceitamos a Torá inteira. Os profetas, ó, e os Ketuvim escritos, que é o Antigo Testamento inteiro, são lidos de quê? Em hebraico. Porque se você for um dia fazer um serviço aqui em casa, a gente não fica em portuguesinho não, e ninho evangélico aqui não, viu? A gente canta em hebraico, fala em português também, mas nós fazemos as coisas em hebraico, a língua kadosh, não é grego não, viu? Como certamente o são entre os judeus. Olha só, presta atenção aqui agora. Eles são diferentes, tá vendo aí diferente que eu pus bem grande? Dos judeus. Eu sempre falei que eu não sou judeu ortodoxo. De onde eu tirei isso? Dos verdadeiros nazarenos, que também não eram. Eles são diferentes dos judeus e diferentes de quem? Presta atenção aí, dos cristãos. Nós temos diferenças. Eu não sou igual cristão, eu não sou igual esses caras que estão ensinando aí na Torá que fala só o nome, que guarda o sábado, que não come porco. Eu não tenho nada a ver com esses caras. Estão seguindo o que é certo? Estão. Estão ensinando o que é certo? Estão. Mas estão ensinando a Torá inteira? Não. Então, eu não posso falar nada. Eu cuido da minha vida. Ensino para as pessoas o que os nazarenos antigos ensinavam. A Torá completa, inteira. Tá vendo aqui, ó? Inteira. Eles são diferentes dos judeus e diferentes dos cristãos. Apenas no seguinte. Eles discordam dos judeus porque chegaram à fé no Messias. Porque o judaísmo, o próprio Yahweh, tampou os olhos dos judeus. Não é verdade? Messias. Mas como eles ainda estão na Torá, os nazarenos, circuncisão, Shabat, e o restante. O que os nazarenos seguiam? O que os católicos sabiam que os nazarenos seguiam? Até os católicos sabiam que os nazarenos, os netzarim de verdade, faziam a circuncisão. E tem gente falando que a gente é legalista.
Por favor, querido, querida, aprende a Torá. Circuncisão, os nazarenos faziam. Não sou eu, não. Isso aqui é um católico falando dos nazarenos, dos apóstolos, dos descendentes dos apóstolos. Faziam circuncisão, Shabat e o restante. O que é o restante? O resto dos mandamentos. Quem disse isso? Panarião. Aqui, ó. Epifânio, Panarião 29. É um documento, você pode pesquisar. Eles não estão de acordo com os cristãos. Por que as pessoas estão me perseguindo agora? Ou falando mal de mim, querendo me queimar? Fizeram um clubinho aí para começar a me queimar. Por quê? Porque eu estou falando que eu não estou de acordo com o cristão. Entendeu? Não é com as pessoas. Eu não sou contra as pessoas. Contra o ensino deles. Porque eu só prego em igreja, em seminário, até em igreja católica eu já preguei. Se eu fosse contra, eu nem iria nesses lugares. Eu nem recebo as pessoas aqui em casa. Todos são evangélicos. Mas eu não fico falando mal deles. Eu falo do ensino. Está entendendo? Eles não estão de acordo com os cristãos. Eu não posso estar de acordo com você que é cristão. Porque vai ter diferença. Eu não vou ser seu inimigo, não vou querer te dar tiro, não vou querer queimar seu filme na internet. Eu vou falar que esses ensinos são dos cristãos. E o dos nazarenos é a Torá. Eu não posso mudar. Entendeu? Eles não são nada mais do que judeus. Isso quem está falando Panarião, Epifânio. Eles possuem as boas novas de acordo com Mateus completamente em quê? Em hebraico. Oh, eles não eram gregos, não. Não, eles tinham um Novo Testamento todo em aramaico, partes em hebraico de Mateus. E depois os próprios judeus na história diz que queimaram os livros do Novo Testamento em hebraico. E só sobrou os gregos dos cristãos. Por que o BO é pior no cristianismo, catolicismo? Porque eles que traduziram e ficaram com cópias do grego. E não seguiram o evangelho semítico, o aramaico e hebraico. Aí deu essa bagunça toda. Que você pensa que não pode circuncidar, que não pode guardar shabat, que pode comer qualquer coisa, que mulher pode ensinar. Tudo isso pode. Tudo isso. Você não vê gente ensinando aí? Tudo isso. Lá na igreja pode, cristianismo. Na Torá, não. Na Torá tem uma ordem. Ordem. Tá entendendo? E olha só. Pois está claro que eles ainda reservam no alfabeto hebraico próprio. O pai da igreja sabia que a gente não tinha esse negócio de estar lendo grego, não. Era em hebraico. Tal qual foram escritas originalmente. Os cristãos falam isso nos documentos. Que o Novo Testamento, a Brit Hadashah, foi em hebraico e em aramaico. O grego foi uma cópia distorcida. Tem coisa boa que presta ainda? Tem. Mas tem coisa que está distorcida. Se você não estuda grego, nem aramaico, nem hebraico, você não vai entender. Você está entendendo? Agora, olha os nossos amiguinhos aqui. Ó. Você não fala que você não gosta dos romanos, que saiu do sistema, né? Que você não está mais no sistema de Roma. Olha a carta dos romanos. Carta de Roma sobre os nazarenos, Netzarim, Notzirim, Onatzirim, seja lá como você entenda. Os vigilantes da Torá, ou nazarenos. Em segundo lugar, os nazarenos, cujo credo era um pouco mais elevado do que os ebionitas. Os romanos falando que tinham certos grupinhos na época, mas tinha um que eles começaram a falar, todo mundo que seguia a Torá de uma forma, de outra, eles foram rotulando. E aí eles começaram a rotular. Em segundo lugar na lista deles, tinha os nazarenos, que é a gente, ó, cujo credo era um pouco mais elevado do que os ebionitas. Depois você estuda quem são os ebionitas. Pois eles aceitavam a Bíblia, que é o Antigo Testamento ou Tanar, em sua totalidade. Eu não escolhi a partezinha para mim ler, não. Eu não tirava, não. Quem era a família de Jacó, de Abraham, os patriarcas, eu não tirava nada do que está escrito, tá? E ensinavam que Cristo, que é um romano que está escrevendo, que é o Machia, havia nascido sobrenaturalmente. Quer dizer, se é sobrenatural, não teve nem esperma nem óvulo. Eles sabiam disso. Depois criaram a doutrina do meio a meio, que é a trindade. O Deus homem, Deus e homem. 100% homem e 100% Deus. Ou só homem. Entendeu? Mas eles sabiam que os verdadeiros nazarenos antigos sabiam que ele nasceu sobrenaturalmente e era, portanto, maior que os profetas. Quer dizer, ele não era um homem comum, ele era o pão vivo que desceu do céu, o pão sem fermento que nós estamos comemorando hoje, os 7 dias. E a Yahushua é o pão
vivo que desceu do céu. Eu tenho comido dele, quero comer mais, preciso comer dele mais. Você precisa comer dele para você ser sustentado com a seiva da oliveira e ser um broto de verdade. Mas insistiam, peraí, ó, olha aí, ó. Vê se eu estou falando alguma besteira. Mas os católicos falando, mas insistiam na circuncisão, a qual atribuíam validade eterna. É os nazarenos que criaram isso? Lógico que não. Na Torá fala que a Brit Milá, a circuncisão, como todos os mandamentos da Torá, são perpétuos. Tudo que está claro, Leolam Vaete perpétuo, não tem fim. O que os cristãos falam? Ah, não, eu sou circuncidado no coração. Entendeu? Ah, eu gosto do matrimônio. Porque eu gosto de casar de branco, entrar na igreja, esperar o Lulu, opa, ou o noivo entrar. Não é assim o casamento cristão? Não é assim você vê as pastores, as pastorizas, as rabinas? Não tem mulher ensinando? Oh, que coisa linda! Mulher não ensina, mulher cuida da casa, tem filhos e cuida do marido. Se o marido permitir que ela ensine as meninas mais novas como ter prudência, ensinar coisas da Torá, relacionado à Torá. Tem um monte de pessoas aqui que falam, Roussef, eu nunca vi sua esposa falar nada. Você nunca vai ver, porque minha mulher não tem tempo. Ela é uma israelita que cuida de mim e dos meus 4 filhos e da casa. Então ela não tem tempo de ficar assim, ó, na internet fazendo videozinho. Não dá. Ela cuida da casa, ela faz pão de Shabbat, ela cuida de mim, ela cuida dos meus filhos, ela me puxa a orelha, me dá umas pauladas de vez em quando. Ela é o meu braço direito. Mas ela ensina? Ensina. Tem mulheres que de vez em quando ela fala, vem aqui, pergunta, ela vai lá, ó, é assim que faz, é assim que é o casamento, é assim que é o relacionamento da mulher com o homem, é assim que você faz com os filhos. Agora, qualquer homem e mulher que não for casado e não ter filhos, não pode ensinar. Olha aqui pra mim. Você tem filho? Não. Então, ó. Você é casado? Não. Ó. Não ensine, porque está escrito que só pode casado ensinar. Mulher ensina as mais novas e os homens mais velhos os mais novos. Mulher não ensina. Mulher aprende. Ah, mas está falando verdade. Não pode. Só se tiver o líder permitir. Mas ela tem que estar debaixo da autoridade do marido, ou do líder, ou do pai dela. Isso a Torá ensina. Mas insistiam na circuncisão, a qual atribuíam validade perpétua. Ó, os próprios romanos sabiam que nós, os nazarenos, sempre fizemos a Brit Milá. O Criador pediu, o gentil Abraham fez. Eles eram conhecidos como nazarenos, Netzarim ou Natzarim, porque eles se consideravam os verdadeiros e originais seguidores do Nazareno. Eu não tenho vergonha e nem... como é que fala, um ego exaltado, ou como é que fala aquelas pessoas que são metidas, orgulhosas de falar assim, eu sou o verdadeiro e original nazareno. Não, sabe o que eu falo? Ó, eu sou um original, verdadeiro nazareno, da doutrina dos apóstolos, dos profetas. Yahushua é a nossa Torá, a Torá dada por Yahuwah. Nós somos diferentes de cristãos, de desengrejados, de judaísmo, de cristianismo, de ortodoxismo. Por quê? Porque nós temos compromisso com Yahuwah e a sua Torá. Doa quem doer. Os romanos também falavam a mesma coisa lá e hoje as pessoas estão falando a mesma coisa aqui. O engraçado é que essas pessoas dizem que são restauradoras, que estão restaurando coisas das escrituras e tal, e perseguem a gente que está seguindo Torá. Isso é incrível, né? Eles eram conhecidos como nazarenos Netzarim, porque eles se consideravam os verdadeiros originais seguidores do Nazareno. Pois no início, olha aqui, o irmãozinho, ou irmãzinha, pois no início todos os cristãos eram chamados de quê? De nazarenos. Eles nunca foram cristãos? Não. Eles eram nazarenos. Seguiam a Torá, faziam circuncisão, casamento patriarcal, guardavam Shabat, guardavam as comemorações, iam no templo, estudavam a Torá com levita, se submetiam a autoridades.
Não ficavam seguindo por grupozinho de igrejinha, de grupozinho A, B ou C. Esse aqui é o chuchu, aquele é a beterraba, aquele como é que fala? Chuchu, beterraba, mandioca. Tá aqui no meu braço, ó, fazendo hoje compressa de mandioca para puxar a inflamação. Tem um monte de gente com grupinho. Nós somos nazarenos. Respeitamos os cristãos, mas a doutrina deles não é para nós. Não tem Torá, não dá. Termino com isso aqui. Opa, deixa eu terminar aqui. Deixa eu só pôr mais uma vez aqui, tá? Termino com 15. 7 dias. Vocês deverão comer matzá. 7.000 anos existem nazarenos israelitas restaurados, pessoas se enxertando, que nem israelitas são, mas são gentios, estrangeiros, que estão sendo enxertados na oliveira, e eles estão sendo como galhos de oliveira. Ainda no primeiro dia, vocês tirarão o fermento para fora de vossas casas. Tira o paganismo aí, irmão, dentro da sua casa. Ô, irmã, tira o paganismo aí, tá? Pois quem comer pão com fermento do primeiro dia até o 7º dia, ou nos 7.000 anos que o mundo tem, que nós estamos quase no ano 6.000, essa pessoa será cortada de Israel. Você quer entrar em Israel? Quer falar o nome do Criador? Eu sempre disse, existem grupos que vieram dos Estados Unidos, que estão em eminência no Brasil, que é os grupos do nome. Eles aprendem um pouquinho de hebraico, ensinam o nome do Criador, ensinam algumas coisas certas, mas não seguem Torá. É os grupos do nome. Existem grupos de distorção. Eles pregam uma coisa certa e distorce a outra. E aí o que você tem que fazer? Ir lá na Torá e ver o que está ensinando. Esquece de mim. Me deleta. Sai fora do meu canal, como o pessoal fala aí, ó. Os caras querem like, né? Eu falo ao contrário. Sai do meu canal. Todo mundo que tá aí, os quase 30.000 aí. Deleta do meu canal, esquece de mim, mas pega a Torá e vai ler. Aí depois você vai ver o que eu ensinei, tava lá ou não tava. Ok? Irmão, essa pessoa será cortada de Israel, mas existem pessoas que estão sendo enxertadas na oliveira. Bendito é o nome de Yahweh. Hag Sameach, Hag Hamatzot. Feliz comemoração de pão sem fermento. Tira o fermento da sua casa. Tira o fermento da sua vida, da sua mente, dos seus olhos. Como cordeiro. Come cordeiro, não pode. Porque vegetariano, não pode comer carne. Deixa que a gente come. O israelita come cordeiro. O cristão não pode comer. Vegetariano também não. O nazareno come. O nazareno faz Hag Hamatzot. O nazareno gosta de Shabbat. Toca shofar. Tem barba comprida, toda feia, que a ocidental fala, credo, meu marido se tiver barba, eu mato ele. A israelita não. Eu quero me esfregar na sua barba. Ô israelita, quem manda no sistema de casamento que Yahweh instruiu é o macho. Macho. A mulher desprezada? Jamais. Nenhum nazareno desprezava as irmãs. Mas quem comanda é o cabeça. Tá bom? Hag Sameach Matzot. Feliz comemoração de pão sem fermento. Amanhã é o 3º dia que você tem que tirar o fermento da sua casa. Só pôr o fermentinho pra fora, que nem o judeu faz, que muitos estão fazendo, é fácil. Agora, tira daqui de dentro, irmão. Ok? Não tem vergonha não. Tá bom? Que Yahweh te abençoe e te guarde. E que a gente possa se aprofundar e ser enxertado na oliveira, porque os nazarenos de verdade não têm fermento. Shalom, shalom.